Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e, meu irmão, a partir do dia 22 de janeiro de 2023, o mercado de renda fixa no Brasil ele vai mudar, ele pode começar a dar prejuízo para os investidores, então você precisa entender o que vai mudar, principalmente como se proteger e como você pode ganhar dinheiro com isso. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. Grande parte do mercado de renda fixa do Brasil, ele ainda é marcado na curva, né? Ele não é marcado a mercado. Você vai entender o que é a marcação na curva, a marcação a mercado ao longo desse vídeo, né? Mas grande parte do mercado de renda fixa brasileiro, ele ainda é marcado na curva, diferente do mercado de renda fixa americano ou do Reino Unido, né? Isso mostra uma imaturidade do mercado de capitais do Brasil, né? Deveria ser marcado a mercado há muito tempo, agora isso vai mudar, né? Algumas coisas, vamos entender tudo isso. Digamos que você invista em uma debenture da Vale, mineradora Vale. O que seria uma debenture? Uma debenture, ela nada mais é do que uma dívida de uma empresa de bolsa de valores, né? Digamos que a Vale, ela vai comprar uma nova mina para aumentar a exploração de minério de ferro, né? E ela não tem esse dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai no mercado, vai falar: olha pessoal, a gente precisa de US$ 1 bilhão para conseguir comprar essa nova mina, fazer investimentos para aumentar a nossa produção de minério de ferro, né? A nossa extração de minério de ferro. Para isso a gente precisa de dinheiro. E a gente promete pagar para vocês um retorno de 6% ao ano em dólar, né? Pode ser dólar, real, euro, depende de onde a Vale vai emitir essa dívida. Na grande parte das vezes é em dólar, né? Senão em todas as vezes. Digamos que você faça um investimento numa debenture que ela vai te pagar 10% ao ano, né? Como que a marcação na curva funciona, né? A regra atual, como que ela vai funcionar? O dia que você vai fazer o investimento, ele é considerado D0 ou dia zero, né? E a rentabilidade da sua carteira, ela vai começar a contar a partir desse D0, né? No D1, D+2, D+3, até o prazo de vencimento ou até o momento que você vai segurar esse investimento com você. E como que isso vai ser refletido para você? Como que você vai visualizar a valorização do seu patrimônio com esse investimento? Você vai abrir o aplicativo da sua corretora e você vai ver que a rentabilidade do seu patrimônio vai ser algo muito próximo do que seria essa linha amarela que você está vendo nessa imagem aqui, né? É uma linha que ela cresce de forma gradual até a perpetuidade, né? Até chegar o prazo de vencimento desse título. E aí, essa rentabilidade de 10% ao ano, eu preciso encontrar qual vai ser a rentabilidade diária dessa taxa de juros, né? Eu preciso achar a taxa que é equivalente. E aí, eu joguei num conversor de taxa de juros aqui e vai ser uma taxa diária de 0,0265% ao dia, ou seja, você vai investir no D0, a rentabilidade no D+1 vai ser R$ 10.002,65, no D+2 vai ser R$ 10.002,65, mais a taxa de juros de 0,0265%, ou seja, todos os dias a rentabilidade do seu patrimônio vai ser ajustada pela taxa de juros diária em relação ao dia anterior. Então, por isso que o gráfico ele é uma escadinha sempre positiva até o prazo de vencimento desse título, ou seja, não tem uma variação muito grande. Mas você viu nessa imagem que existe uma outra linha, né? Essa linha cinza, que reflete a realidade do mercado de renda fixa do Brasil, não só do Brasil, do mundo, né? A renda fixa, ela é marcada a mercado e o Brasil precisa avançar nesse ponto, né? Que mostra basicamente a variação no patrimônio do investidor, daquele investimento específico, em relação à variação na taxa de juros, porque hoje a taxa de juros ela pode ser de 10% ao ano, porém amanhã, dependendo do que acontecer, pode disparar para 12%, 15% ou pode reduzir para 9%, 8%. E isso vai mexer com o patrimônio daquele investimento, né, do investidor. Mas o que seria essa marcação a mercado então? No Brasil, os títulos do Tesouro Direto eles já são marcados a mercado e a gente vai conseguir usar como exemplo para conseguir entender a dinâmica dessa tal de marcação a mercado, né? Como que você pode perder dinheiro com isso e principalmente como você pode ganhar dinheiro com isso. Aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês, a gente tem na parte de cima o yield, que seria o quanto que aquele título está pagando em rentabilidade, em taxa de juros anual. E embaixo a gente tem o preço desse título, tá? É o mesmo título, Tesouro Prefixado 2029, né? E a gente pode ver que esse fundo, próximo aí, um pouco depois do dia 25 de março, ele tá aí rendendo um pouco mais de 11% ao ano, né? E a gente pode ver que no mesmo período, o preço do título ele estava ali mais ou menos uns R$ 495,
reais, né? Ou seja, o que essa imagem nos diz? Nos diz que se eu investir nesse título Tesouro Pré-Fixado 2029, nesse dia em específico, onde a taxa de juros estava em 11%, eu pagaria para ter esse investimento R$ 495. Por quê? Essa rentabilidade de 11% em cima desse valor de investimento que eu fiz até o prazo de vencimento desse título vai resultar num valor final do título de R$ 1.000. E aí que está o grande pulo do gato. O investimento de renda fixa, ele possui um valor final de quanto o título deve valer. Tem um valor final e o valor final desse título é 1.000. Ou seja, a rentabilidade aplicada ao investimento inicial elevado à taxa de juros vai resultar num valor de 1.000 no final. Então é essa a dinâmica. E aí a gente vê algumas coisas, né? Como assim a taxa de juros varia? A gente pode ver que depois desse dia 25 aqui, onde a taxa de juros estava em 11%, a taxa de juros ela subiu ali para o patamar de 13,5%, um pouco mais do que isso, né? E se a gente olhar no gráfico do preço, ele desvalorizou, ele caiu. Por que ele caiu? Porque pensa comigo, nessa nova taxa de juros aqui, ali em 1/8/2022, uma taxa de juros de 13,5%, aplicada a um investimento anterior, um patrimônio anterior de R$ 495, no mesmo prazo, o que aconteceria? O preço do título estaria muito maior do que R$ 1.000 lá no final. E isso não pode acontecer, cara. Então, obrigatoriamente, para compensar esse aumento de rentabilidade do título, o preço do investimento, o preço do título, ele precisa cair, ele vai desvalorizar. Essa é a bendita marcação ao mercado, cara. É muito fácil entender marcação ao mercado desse jeito. Eu não sei como as pessoas dificultam tanto a explicação de marcação ao mercado. É simples, cara. Juros sobe para compensar, o preço do título diminui, né? Para valer sempre um valor específico no final. Isso é marcação a mercado. E vocês podem ver que eu falei aqui de tesouro direto. O que significa tesouro direto? Emprestar dinheiro para o governo, né? E aí você pode se perguntar, por que a taxa de juros vai variar? Como se trata de uma dívida do governo, a gente está analisando aqui o risco do governo não pagar a gente, não pagar o investidor, né? Ou seja, se acontece alguma coisa que aumenta o risco de calote do governo, eu como investidor que não sou otário, eu vou pedir uma rentabilidade maior, né? Que estava aqui em 11%, o risco do Brasil aumentou, eu quero agora uma rentabilidade de 13%. Eu não sei se ele vai me pagar, o risco aumentou, então eu quero uma rentabilidade maior, né? Então, por isso que a taxa de juros ela vai variar. No caso do Tesouro Direto, a gente está falando de risco específico do governo dar calote, né? E o que aconteceu aqui nesse período, onde a rentabilidade subiu bastante, né? Onde juros subiu bastante? Basicamente, o mercado financeiro, ele precifica o que vai acontecer no futuro, ele tenta antecipar esses movimentos, né? Isso aconteceu principalmente porque 2022 é um ano eleitoral, foi um ano eleitoral, existia ali a possibilidade do Lula entrar como um candidato, a gente não sabia quem seriam os candidatos ainda, teria uma especulação, ele vai entrar, ele não vai entrar, o que vai acontecer? Então o mercado começou a precificar, pô, vai ter eleição, vai ser bem conturbado, bem polarizado, a gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabe qual vai ser as medidas do governo, quais serão as medidas do governo, então, pô, o mercado começa a precificar um risco maior, né? Começa a subir a taxa de juros, depois, pô, sai alguma notícia que talvez o Lula seja o presidente e talvez ele vai ter um discurso mais pró-mercado, não vai ser tão extremo do lado social, aí o mercado fala, opa, então o risco diminuiu, aí os investidores reduzem a taxa de juros, né? Eles pedem um juros menor, então é assim que acontece a dinâmica de precificação de taxa de juros, né? Porém, meu irmão, os títulos do Tesouro Direto já são marcados no mercado, né? E o que vai mudar a partir do dia 22 de janeiro de 2023 e que pode causar uma loucura no mercado, né? Eu tenho certeza que isso vai causar uma loucura no mercado, porque grande parte das pessoas não entendem como funciona o rendimento de renda fixa, como funciona a forma de precificação desses títulos, porque simplesmente ele tem uma grana, digamos que ele tem ali talvez R$ 20.000, chega no gerente do banco dele, do Bradescão da vida e fala, ô, eu tenho aqui R$ 20.000 e eu não quero deixar esse dinheiro aplicado na poupança, afinal rende muito pouco, né? O que você tem aí seguro para me oferecer? O gerente do banco vai falar, pô, a gente tem aqui esse investimento de renda fixa aqui, uma LCI que vai te pagar, não sei, 15% ao ano. Aí eu vou perguntar, pô, é seguro? É seguro, é seguro. Ele vai me falar, é investimento de renda fixa e tal, mais conservador, blá, 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 blá. Enfim, eu vou investir. Porém, eu não sei como funciona a marcação ao mercado. E quando essa regra mudar, e eu abrir o aplicativo da minha corretora lá para checar o meu saldo do investimento,
Depois do dia 22 de janeiro, eu posso ver uma valorização muito maior do meu patrimônio ou eu posso ver uma desvalorização do meu patrimônio. Se eu ver uma desvalorização, eu vou entrar em choque, eu não vou saber o que está acontecendo. E aí a pessoa ela pode vender, que pode causar um caos generalizado e mais pessoas vendem, e aí cria um ciclo negativo que vai se retroalimentando, né? Isso pode acontecer, eu acho que isso vai acontecer. E o que seriam esses outros investimentos de renda fixa se não o Tesouro Direto? Seria investimento privado, né? Seria um investimento em empresas, seria investimento em dívida de banco, seria investimento privado, né? Que não tem relação com o governo, né? Esses investimentos de renda fixa privado, eles refletem dois grandes riscos aqui. Um risco do governo, um risco país, ou seja, se o país começa a ter um ambiente de maior insegurança jurídica, ou seja, vai taxar fortuna, não vai taxar fortuna, né? Vai começar a taxar bilionários, milionários, vai começar a taxar tudo quanto é coisa, a insegurança jurídica vai aumentar, se a regra do jogo começar a mudar com a bola rolando, que a gente já viu que aconteceu no Brasil muitas vezes. Então isso causa uma influência nos investimentos de renda fixa privados e também tem o risco da própria empresa, né? O risco ligado ao próprio negócio. Por exemplo, o governo dá uma canetada e fala, beleza, as empresas de educação do Brasil elas não podem dar lucro mais, como aconteceu na China. O que aconteceu? O risco desse investimento ele vai para as alturas, né? E isso com vários setores. Então tem o risco do governo e tem o risco ligado ao próprio negócio. E como exemplo, eu vou usar as debêntures da Vale, porque aconteceu um evento que foi muito foda, muito triste, que foi a tragédia de Brumadinho, no dia 24 de janeiro de 2019. Todo mundo conhece, todo brasileiro conhece esse dia, né? As imagens foram muito chocantes. E é claro que além das vidas que foram perdidas, da região que foi destruída, do dano ecológico que foi desencadeada por conta do rompimento da barragem, gerou um estresse muito grande nos ativos da Vale do mercado financeiro, né? A renda fixa, que deveria ser fixa, variou muito nesse dia, né? Vamos pensar que um investidor que tem um saldo de 20 mil dólares. Eu tô falando de dólares porque essas debêntures, esses bonds, né? Eles são negociados fora do Brasil, mas vamos criar um cenário hipotético aqui que seja um brasileiro, tá? Ele tem ali 20 mil dólares para investir e ele chega com esse mesmo papo com o gerente do banco, né? Pô, eu tenho aqui 20 mil dólares, quero investir em renda fixa, mais conservador, o que você tem aí que rende mais do que a poupança? Ele vai falar, blá, 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 tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Também tem essas debêntures da Vale, né? A Vale ali, um investimento considerado grau de investimento, empresa segura, uma das maiores mineradoras do mundo, uma das mineradoras que tem um minério de ferro de melhor qualidade, é uma empresa super segura. Então, esse investimento ele é seguro, vale a pena você investir. E hoje, promoção, dia 23 de janeiro de 2019, esses investimentos nas debêntures da Vale, nos bonds da Vale, estão pagando 5,38% em dólar. Um momento onde a taxa de juros americana estava muito abaixo desse patamar aqui, né? Então, meu irmão, eu não sou idiota, eu falo, pô, eu vou receber 5,38% em dólar. Olha a performance do real em relação ao dólar no longo prazo, né? Então, faz sentido eu investir nessa debênture aqui. Então, eu vou investir nessa debênture. E aí, o cara sentou na mandioca porque um dia depois a barragem estourou e a taxa de juros que estava em 5,38%, ela disparou para 6,11% em apenas 3 dias. Você pode falar, pô, mas não foi uma variação muito grande de taxa de juros, né? Mas o que talvez você não saiba é que o prazo de vencimento dessa debênture aqui é gigantesco, 2042, muito grande. Quanto maior o prazo de vencimento da debênture, maior a variação que ele vai ter no seu preço, né? Nesse espaço de 3 dias, a debênture da Vale perdeu 9% de valor, de preço, ou seja, aquele investidor viu os seus 20 mil dólares se desvalorizarem 9% de um dia para o outro praticamente, né? E o cara abre o aplicativo do banco dele e ele entra em choque, ele entra em desespero, liga pro gerente do banco, começa a xingar, pô, você tá de sacanagem, cara, você me falou que era um investimento seguro, um negócio estourou lá, eu tô com uma rentabilidade negativa aqui, você não falou que era um investimento de renda fixa, por que tá variando? E aí o gerente do banco, como ele não vai saber explicar o que aconteceu, porque muitas vezes o cara não entende e ele vai ficar gaguejando, né? Pô, eu não sei o que aconteceu, blá, blá, blá. E aí, meu irmão, você fica na mão. E só para você ter uma ideia, nesse mesmo intervalo de tempo, as ações da Vale nos Estados Unidos, as ADR da Vale, elas perderam 30% de valor de mercado, elas se desvalorizaram 30%, ou seja, a renda fixa da Vale perdeu 1/3 do que as ações da Vale, que é a renda variável. Então percebe que
a renda fixa ela não é fixa. Então isso é um movimento de marcação a mercado que vai começar a entrar em vigor a partir do dia 22 de janeiro de 2023, né? E o que vai mudar? Quais são os produtos que vão sofrer essa alteração? Bom, primeiro que a B3, que é a nossa bolsa de valores do Brasil, ela tem em custódia, ou seja, o dinheiro que os investidores colocam lá, a B3 tem 1,445 bilhões de reais em renda fixa, em ativos de renda fixa, investimentos de renda fixa. É muita grana, é um mercado muito maior do que o mercado de renda variável, né? O mercado de dívida é muito maior do que o mercado de renda variável, né? Globalmente e também no Brasil. 1,445 bilhões de reais, né? E basicamente essa nova regra, né, que vai mudar de marcação na curva para marcação a mercado, ela vai afetar apenas 13,75% de todo o valor em custódia da B3, né? Ou seja, apenas 195 bilhões desses 1,445 bilhões, né? E por que que não vai mudar todo o quadro de investimento de renda fixa? Porque, meu irmão, se isso acontecesse, se 1,5 trilhão de reais passassem a ser marcado a mercado do dia para a noite, caramba, ia ser um apocalipse. Now, porque muita pessoa ia entrar em desespero, ia abrir o aplicativo da corretora, ia ver lá o patrimônio gigantesco, ia retroalimentar um ciclo de venda, né? Ia quebrar o mercado de dívida, basicamente. Isso não pode acontecer, tem que ser step por step, passo a passo, né? Então apenas 13,75% desse mercado vai sofrer essa alteração, né? Vai funcionar como um teste. Vamos ver o nível de venda dos produtos de renda fixa quando essa nova regra começar a entrar em vigor. Vamos ver como a parada vai acontecer, né? E aí a gente tem, por exemplo, o CDB. O CDB talvez seja o produto de renda fixa mais famoso, mais conhecido pelos investidores, né? Ele talvez seja a primeira opção de renda fixa que o gerente do banco, que o assessor da corretora vai oferecer para o cliente, né? E só em CDB, a B3 possui 603 bilhões de reais. Então, os CDBs, eles não estão inclusos nessa nova regra de marcação a mercado. Vai ficar de fora, vai ficar para um outro momento, né? Porque, pô, só o CDB, se ele passasse a ser marcado a mercado, ia ser uma loucura total, né? Então, somente alguns produtos vão começar a ser negociados através dessa nova regra, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, esses são os produtos que vão sofrer essa alteração na marcação a mercado. E eu vejo isso como um avanço para o mercado de capitais do Brasil, tá? Porque, cara, a gente precisa fazer o mercado brasileiro refletir a realidade do mercado internacional, pô. A gente precisa disso, né? Todo o mundo é marcado a mercado porque reflete a realidade, o dia a dia do patrimônio do investidor em relação àquele investimento de renda fixa que ele fez. Não faz sentido eu agir contra o que o mercado global está fazendo, né? As normas globais. Então eu preciso me ajustar, o Brasil precisa se ajustar aos padrões internacionais. Eu vejo isso como um grande avanço. Você pode perder dinheiro com isso, mas você também pode ganhar dinheiro com isso. Se você entender a base de funcionamento do mercado de renda fixa, precificação, marcação a mercado, você pode fazer muito dinheiro. Você viu aqui que a renda fixa ela varia, né? E você pode ganhar dinheiro com essa variação. E mais uma coisa, eu não posso sair desse vídeo sem pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, né? Foi um vídeo bem esclarecedor, vai mudar muita coisa e eu peço a sua ajuda, a sua contribuição para você me ajudar a atingir esta meta de monetização aqui. Estamos chegando perto, conto com você para isso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Estamos juntos, valeu e até mais.